Olá, alunos, sejam muito bem-vindos ao nosso curso Auxiliar de Departamento Pessoal, aula 12, Jornada de Trabalho. O objetivo da aula é entender como funciona o cálculo da jornada de trabalho. Geralmente, a duração do trabalho normal não deve ser superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, facultado a compensação de horários e redução de jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho, isto é, a jornada mensal não será superior a 220 horas para o mensalista. Em qualquer trabalho contínuo que exceda as 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação de no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas. Caso a jornada seja superior a 4 horas e não exceda de 6 horas, haverá um intervalo de 15 minutos. Esses intervalos não são computados na duração do trabalho, porém, se não concedidos pelo empregador, serão considerados como jornada extra. Entre duas jornadas de trabalho, haverá um intervalo de no mínimo 11 horas consecutiva para descanso. É assegurado a todo empregado um descanso semanal remunerado de 24 horas consecutivas, o qual, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa do serviço, deverá coincidir com o domingo de todo ou em parte. A duração normal de trabalho pode ser acrescida de horas suplementares, horas extras, em número não excedente de 2 mediante acordo escrito entre o empregador e o empregado, ou mediante convenção coletiva de trabalho. Do acordo ou convenção coletiva de trabalho deve constar obrigatoriamente o valor das horas extraordinárias, que será de no mínimo 50% superior à hora normal. Poderia ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de acordo ou convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda no período máximo de 1 ano a soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas diárias. Como exemplo, a empresa faz um acordo de compensação com os empregados, aumentando a jornada de segunda a sexta, para compensação do sábado e, eventualmente, também para os dias pontes e feriados durante o ano. Existem algumas controvérsias quanto ao acordo de compensação de trabalho, individual ou coletivo. O entendimento que o Ministério do Trabalho diz é que o acordo deve ser coletivo e acordado com o sindicato da categoria. A legislação trabalhista, CLT, o acordo coletivo, prevê para algumas categorias diferenciadas uma jornada de trabalho inferior a 8 horas diárias, portanto menor que 220 horas, tais como assessoristas, digitador, telefonistas, são 6 horas diárias no máximo, e médicos, dentistas e advogados são 4 horas diárias, em função da natureza do trabalho. Estando a empresa autorizada a trabalhar permanentemente aos domingos, deve fazer escala de revezamento mensalmente, organizada de maneira que o empregado descanse no domingo pelo menos de 7 em 7 semanas. O número de folgas será de 1 a cada 6 dias trabalhados. Quando o empregado em revezamento trabalhar em dias que sejam feriados, considera-se horas extras. No caso do domingo, só é considerado como horas extras se coincidir com o feriado. Quando o empregado trabalhar no dia de sua folga, mesmo que seja durante a semana, será considerado como horas extras. Será assegurado a todo empregado um descanso semanal de 24 horas consecutivas, o qual, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa do serviço, deve coincidir com o domingo num todo ou em parte. O trabalho de domingo, seja total ou parcial, será sempre subordinado à autorização da autoridade competente em matéria de trabalho. Essa autorização será concedida em caráter permanente para atividades cuja natureza
ou pela conveniência pública deve ser exercida aos domingos. No caso dos empregados mensalistas, o descanso semanal remunerado já está incluso no pagamento mensal, pois considera-se o pagamento de 30 dias, contando os domingos e os feriados. No caso dos horistas, deve ser remunerado separadamente, ou seja, verificar a quantidade de domingos e ou feriados e calcular a quantidade de horas. Um exemplo: mês com 4 domingos e um feriado. Para cada domingo ou feriado é adotado um padrão de 7 horas e 20, ou 7,33. Logo temos 4 domingos e um feriado, que é igual a 5 dias, vezes 7,20, que dá 36 horas e 40 minutos. Não será devidamente a remuneração do descanso semanal quando, sem motivo justificado, o empregado não tiver trabalhado toda a semana anterior, ou seja, não tenha cumprido integralmente os 44 horas semanais. Sempre serão considerados 30 dias para cálculo de dias de trabalho por mês, mesmo que o mês tenha um número inferior ou superior a 30, com a redução da jornada de trabalho para 44 horas semanais. O número de horas por mês do mensalista também é de 220 horas. Os empregados mensalistas são aqueles remunerados por mês. Para cálculo do salário diário, sempre se usará divisor 30 e para calcular o salário hora, sempre será usado o divisor 220. Vamos responder a um exercício para compreendermos melhor o conteúdo. Um prestador de serviço foi contratado para realizar um serviço por 3 meses. Ele receberá pelo serviço mensalmente. Foi acordado que o regime de trabalho será horista, ou seja, receberá por hora. Trabalhar por 7 horas e 20 e terá 1 hora de descanso por 3 dias na semana. Sabendo que a base de cálculo do salário é 3.036, que o mês tem 5 semanas, responda: quantos dias será trabalhado? Qual o valor da diária? Qual a quantidade de hora trabalhada e quanto o prestador de serviço irá receber no final do mês? Para responder esse exercício, vamos utilizar cálculos simples e vamos ir direto, não vamos enrolar muito não. Então, vamos assim: quantos dias será trabalhado? 3 dias da semana, que é a quantidade de dias que ele foi contratado para prestar o serviço, multiplicar pela quantidade de semanas que tem o mês. Então, 3 dias vezes 5 semanas, que é igual a 15 dias. Para achar o valor da diária, a gente vai pegar a base de cálculo, 3.036, e dividir por 220 horas, que é igual a 13,80. Agora, para acharmos a quantidade de hora trabalhada, vamos utilizar 7 horas e 20, que é um cálculo determinado pela CLT, vezes a quantidade de dias que ele presta serviço na semana. Então, vai 7,20 vezes 3, que é igual a 21,60. 21,60 vezes 5 semanas, que dá 108 horas. Como vamos encontrar? O valor que ele deve receber no mês é R$ 13,80, que é o valor de sua diária, multiplicando pela quantidade de horas mensal, que foi 108 horas, que é igual a R$ 1.490,40. Resumindo tudo, nosso prestador de serviço trabalhará por 15 dias. O valor da sua diária será de R$ 13,80. A quantidade de horas trabalhadas será de 21 horas por semana e 108 horas mensal. O prestador de serviço irá receber no final do mês R$ 1.490,40. Estamos finalizando a nossa aula, auxiliar de departamento pessoal, jornada de trabalho. Abra um ambiente de estudo, faça os exercícios que preparamos para vocês consolidar ainda mais o seu conhecimento. Boa sorte e até a próxima. Bye, bye!